No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e, por longo tempo, ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então, Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente. Mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive o poste sagrado permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Jeoacás, só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-a a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus atos e tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com os seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: Meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: Traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: Abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou: Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás,
conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o venceu e, assim, reconquistou aquelas cidades israelitas.